pessoal, meu nome é Marcelo Santos. Vou passar para vocês hoje a aula de texto utilizando o Wilcon Embroidery Studio 1.5. Vou iniciar um novo projeto. Vou deixar o nosso fundo da tela com a cor branca para ficar melhor aí para o pessoal visualizar. Primeiramente, eu vou trabalhar com as propriedades do texto aberto para vocês acompanharem aí, ter um melhor entendimento. No ícone A, na barra vertical, pode clicar com o lado direito do mouse. Então vai aparecer aqui a nossa propriedade, ok? Vamos começar então com um texto bem simples. Depois eu vou mostrar as fontes do Wilcon e como você vai importar elas também automático aí. E como você vai baixar também, entrar no site e fazer o download, ok? Aqui em cima é a opção do texto. E logo embaixo vai ter os estilos de escrita, né? Dezenas de opções aí para você, que já estão no pacote do Wilcon. Logo mais abaixo, vamos ter então agora aqui fontes TreeTape, né? Que são as fontes aí do Windows. Então você pode utilizar também o que já está inserido aí, já está instalado no seu computador de fonte. E pode estar também entrando no site, fazendo download da fonte escolhida, né? E aí você vai estar inserindo ela no pacote do Windows. A próxima vez que você abrir o Wilcon, ele vai automaticamente já importar aí as fontes, né, que você já fez aí o download para trabalhar, ok? Então, você vai em C2 pontos, Windows, vem aqui no pacote de fontes, e aí aqui são as fontes que você tem aí no seu computador. No caso, eu fiz o download agora da fonte Amase, já inseri. Então, na hora que eu abrir o Wilcon, ela já vai estar na edição ali para a gente trabalhar, ok? Então, aqui são as fontes aí do meu computador, no caso. No seu vai ter outras fontes aí diferentes. Você pode estar adicionando, então, aqui os estilos de letra aí que você quer trabalhar. O Wilcon vai transformar para você aí já no pacote, ok? Vou utilizar, então, aqui uma fonte básica do programa mesmo. E eu vou escrever o nosso texto, então, delta, bordados, ok? Próxima etapa, vamos criar texto, né? Clique na opção criar texto, ok? E dê um clique na tela. A borda que aparece aqui ainda da nossa letra, né? Aparece apenas um contorno, quer dizer que ela ainda não é ponto. Então a gente vai transformar ela em ponto de costura agora. Você vem aqui em cima na opção ponto. E logo abaixo da opção, já temos aí gerar pontos, ok? Então nota que agora ela já é costura. Agora se você salvar ela, já vai ser um bordado, a máquina vai aceitar o arquivo, ok? Se ela tiver assim, você vai salvar, não vai aceitar a edição, não vai aparecer nada na sua máquina. Você pode também estar clicando a letra G do teclado, é o atalho que vai gerar ponto aí para escrita, ok? Então, primeiramente, escrevemos o texto. E aí a gente já escolheu uma fonte. Agora vamos detalhar aí se a gente quer uma linha livre, né? Uma linha livre igual essa aqui, fixa. Na horizontal, vai ter linha na vertical também. Logo mais aqui nas opções linha de base, a gente tem então linha livre. A gente vai ter o arco, ok? Arco no sentido do objeto e arco no sentido oposto do objeto. A gente vai ter círculo. Aí vai ter as propriedades, depois eu vou mostrar para vocês. A gente vai ter qualquer forma, onde você denomina aí, você pode estar remodelando. Você pode estar alterando aí a sequência aí da linha, ok? Eu vou voltar. Ok. E linha vertical fixa e vertical livre, ok? Vou diminuir um pouco o fator de zoom, onde você tem aí propriedades também. Todas elas a gente vai trabalhar com propriedades. E aí a gente vai estar mudando aí espaçamento de uma letra para outra, né? E vai estar mudando aí a posição da letra, alterando apenas uma só, ok? Então vou mostrar para vocês todos esses detalhes. Aqui embaixo
a gente vai ter a opção de texto, né? Sempre centralizar o objeto, ou para a direita ou para a esquerda. Aqui vai ter o espaçamento entre uma letra e outra, entre uma palavra e outra, e entre uma linha e outra. A gente vai fazer logo mais um texto, uma sequência de frases, e aí a gente vai estar modificando aí a sequência. Aqui a gente vai ter também a opção que mostra a sequência que ela vai ser bordada, no caso da esquerda para a direita. Então, se a gente tiver dois trabalhos, eu vou duplicar aqui, Ctrl D. Vou colocar aqui curso básico, módulo, ok. Só para simbolizar aí. Então, vou mostrar para vocês aqui, tirar o visão 3D. Ela vai bordar da esquerda para a direita e depois ela vai dar a parada aqui e vai vir novamente para a esquerda para a direita. Então, vai ficar uma linha aqui cruzando. Vou mostrar para vocês como é feito. Aumentar um pouco a velocidade. Então, repara que agora ele terminou a primeira linha. Ele vai lá para o início, na esquerda. Ok. Repara essa linha aqui que ligou o S para o C. Ela vai ficar atrapalhando a nossa costura. Então, eu vou selecionar esse objeto. Eu vou vir aqui em sequência e vou alterar ele da direita para a esquerda. Ótimo. Então, aquela linha que saltava aqui já não tem mais. Se eu selecionar, vamos ver como é que ele vai bordar. E repara que ele já saltou para cá. Vai começar da letra D, né, do ponto, até o final, que vai ser, então, uma sequência exata. Ótimo. Então, aqui eu tenho a edição individual. Fica mais fácil da gente estar trabalhando aí, no caso de uma frase. Vou fazer aqui, então, um texto, dando sequência na edição aqui, uma a uma, e depois eu vou fazer um texto só. Vou colocar aqui, então, Delta Bordados. Vou dar a opção aqui, criar texto. E agora eu vou escrever novamente aqui, cursos online. Ok. E agora então repara que eu tenho três linhas aqui. Eu posso estar escolhendo a posição exata que eu quero aqui, ó, né, entre a altura e largura. Eu posso estar alterando somente um. Posso estar alterando também as cores, né, de individual, de uma frase e da outra. Assim eu posso fazer aí um trabalho, né, diferente. Agora, se eu escrever o mesmo texto, uma sequência só, vou escrever então Delta Bordados, aí eu vou dar o espaço, que é o Enter. Nota que já foi para a linha de baixo. Cursos online. Agora espaço novamente. Módulo. Módulo avançado. Letras. Ok. Então vamos notar a diferença agora. Esse aqui eu fiz em uma etapa só. Esse aqui eu fiz 3 etapas. Então aqui eu fico limitado. Se eu quiser estar alterando a altura aqui, não tem como. Eu vou ter que ir lá no texto e estar alterando na propriedade dele. Vai dar bastante trabalho. Vou ter que estar alterando aqui, por exemplo. O sinal mais para frente. Dá espaço. Olha lá, a diferença. Só que assim eu fico bastante limitado. Então, o mais prático você faz apenas uma frase, apenas uma linha da frase, uma linha do texto, e depois você não precisa nem estar escrevendo
novamente você faz assim, delta bordados, duplica ele, Ctrl D, e aí só atualiza o texto. Atualizar. Aqui é a escrita, você vem atualizar texto, e aí você vai duplicando e escrevendo o texto novo. Por que feito dessa forma? Porque aí você não precisa estar escolhendo de novo aqui a fonte, às vezes a fonte já está programada no seu programa, aí já está marcada, né, uma fonte, na hora que você escolheu outra, vai escrever, você tem que estar atualizando aqui e escolhendo a fonte novamente, ok? E aqui também faz com que o tamanho fique exatamente igual. Vou dar um exemplo, se ela tiver maior eu duplicar, aí ele vai atualizar somente o texto, somente a escrita, mantendo aí os padrões que já estavam a primeira. Então aqui fica mais fácil, eu consigo depois orientar aí a posição que eu quiser. E também consigo alterar só o tamanho de uma só. Aí depois de feito o texto, é que eu vou centralizar o texto todo. Então eu já coloquei cada posição na sua diretriz correta, e agora eu vou selecionar Ctrl A, selecionei tudo, e aí eu vou escolher a cor. Se eu quiser somente uma parte aqui com a cor diferente, então eu tenho autonomia, ok? Agora eu seleciono tudo e vou centralizar todos eles, ok? Centralizei o texto completo, e aí eu posso, a dimensão também eu posso atualizar depois no final, o tamanho correto. Se meu bastidor lá tem a medida, ou se a peça tem uma medida exata para medir, por exemplo 10 centímetros por 5, eu não posso ultrapassar aquela marca, então eu atualizo aqui, e aí depois de pronto eu consegui organizar parte por parte, ok? Aí sim que eu vou colocar o texto todo com a medida exata, olha lá, 10 por 5, ok? 100 milímetros por 50 milímetros. Lembrando que aqui embaixo eu tenho aí a largura e a altura. No seu programa pode estar W e H, o nosso aqui está LA, porque foi traduzido em português. É só ir na barra do iniciar, todos os programas, Embroidery Studio, ferramentas Embroidery Studio, clica aqui nessa opção, mudar para português, abrir uma janelinha, você dá OK, a linguagem já foi traduzida, e é só abrir o Wilcom, ele vai ficar igual ao meu aqui, ok? Agora vamos falar um pouquinho da sequência aqui, se você quiser criar um ângulo, criar uma escrita diferente. Então, antes de mostrar aí o que a gente pode fazer com cada uma, vou explicar para vocês que aqui essa segunda opção, de cima para baixo, na barra vertical, eu tenho a opção remodelar objeto, é onde ela vai me dar aí todos os parâmetros, todas as opções que eu tenho dentro de cada criação, ok? Então esse projeto aqui foi o primeiro. Pode notar então que eu tenho o início e final, onde vai ser bordado. Eu tenho algumas marcações aqui que eu vou estar mostrando agora para vocês, para que serve. E aí você vai ter então autonomia total, ok? Eu vou aumentar o fator de zoom, letra Z é o zoom. E aí eu estou trabalhando aqui sem a grelha, vocês podem notar, se de vocês estiver utilizando a grelha aí, fica até mais fácil para ver que o fator de zoom foi ampliado, ok? No caso esse fator de zoom é o real, aqui está com 1 centímetro, então quando eu amplio aqui eu vou deixar até a grelha aí no fundo para vocês acompanharem melhor o nosso treinamento, ok? Então eu vou selecionar essa linha, delta bordados, e agora eu vou vir na opção remodelar, e dentro dessa opção remodelar, ele vai me dar aí os parâmetros, as opções dentro de cada parte aí do meu bordado, ok? Primeiramente eu posso estar arrastando, é só clicar nesse símbolo logo no centro aqui da letra D, todas as letras vai ter o mesmo símbolo, acompanhando uma linha. Cada uma delas você vai ter a condição de segurar aí com o mouse e vai arrastar de um lado para o outro, para que você possa aproximar ou distanciar aí uma letra da outra, fazer um projeto idêntico aí ao esperado, né? A pessoa mandou aí uma logomarca, você desenvolveu uma logo, e essa logo ela tem aí padrões, tem que ser exatamente seguidos, ok? Então nota a diferença aqui, eu tenho autonomia. Além disso, então a primeira parte que eu mostrei foi
mover de um lado para o outro, ok? Agora aqui a gente vai ter uma expansão aí da escrita, onde automaticamente ela já vai estar ampliando, ela vai estar espaçando uma letra para outra, que vai aumentar somente a linha, ok? E dentro de cada letra a gente vai ter opções aqui. Vou dar um clique então na letra O. Então pode notar esses ícones aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então cada letra a gente vai ter essas opções aqui, correto? Esta opção você vai aumentar todo, a linha toda de cima. Essa opção você vai aumentar somente ou diminuir somente a letra selecionada, ok? Então você pode fazer um trabalho aí totalmente diferenciado. Está modificando, vou diminuir essa aqui para vocês verem. Você consegue estar fazendo um trabalho bastante bacana, ok? Então seleciona o objeto, você consegue estar ampliando e diminuindo aí o tamanho. Aqui você vai aumentar e diminuir proporcional, né? Ambas as laterais aí, altura e largura. Ok? Aqui você vai estar girando o objeto. Então nota que a gente vai girar sempre a frase, girar aí o texto. Aqui você consegue girar apenas uma parte do texto, só uma letra. Você consegue estar criando um ângulo para ela. Aqui vai aumentar a largura e diminuir a largura. E aqui você consegue dar o efeito aí na letra para deixar escrita com um padrão aí diferenciado, ok? Você consegue estar alterando aí o grau aí, o ângulo só de uma letra, ok? E aí você pode estar arrastando, dimensionando da forma como queira. Isso serve para fazer trabalhos aí decorativos. Você pode estar pegando um simples texto e deixar ele bem diferente, agregando valor aí, somando aí um valor final, ok? Eu vou mostrar a opção então para vocês, vou tirar a grelha, vou mostrar a opção então, sempre utilizando a propriedade do objeto. A gente já selecionou aqui Bodoni, é a letra, o estilo de letra, né, a fonte que eu mostrei. Aqui embaixo tem a opção antevisão, se você marcar ela, aqui vai mostrar para você como já vai ser a escrita. Pode notar que algumas das fontes aqui acaba não aparecendo a escrita. Isso quer dizer que ela não vai bordar, vai estar incorreto devido a parede muito estreita e outros detalhes aí que não vai condicionar. Então ele já mostra aqui que não pode ser escolhida aí, que não vai bordar, ok? Ou senão ela não tem alguns parâmetros como acentuação, né, cedilha, um acento gráfico aí, a fonte, o estilo da fonte acaba não contendo aí no pacote, então ela não aceita, ok? Então sempre a antevisão é bom estar marcado para que você conheça, para que você acabe aí sabendo se essa matriz vai ficar perfeita ou não. A gente já economiza tempo, ok? Então a próxima opção aqui, selecionando o objeto, eu vou escolher aqui atualizar, vou mudar a cor dela para vermelho para destacar, e aí aqui a gente tem, né, a opção também itálico. Toda a linha ali a gente vai gerar um ângulo para ela, para dar uma personalizada também. Então aqui você pode estar usando aí até 45 graus aí o itálico, e pode estar também utilizando aí o valor ao contrário, né, para estar deixando aí a sua costura aí, seu bordado, a sua letra, o texto com a forma real, ok? A linha de base vai apresentar para a gente aqui a linha horizontal. Essa aqui é a linha livre, a gente vai estar alterando. A linha fixa, ela não vai alterar. A gente vai ter o arco no sentido dos ponteiros do relógio, né? Seria arco no sentido objeto, ali, ok? E arco no sentido oposto, seria o inverso. Então se a gente tem aqui um círculo, um semicírculo, ele vai estar acompanhando o objeto, frente ou não. Essa opção é círculo, não é arco. Quando eu clico em remodelar, ele vai mostrar para a gente aqui a opção. Então eu tenho mais autonomia aqui, eu consigo gerar ele até fechar aqui os 360 graus. No fator do arco a gente vai ter somente 180 graus, ok?
Então a gente consegue ter as opções novamente e também consegue aí dimensionar de forma correta utilizando a ferramenta correta. Eu vou apertar o Ctrl Z, eu vou retornar aqui, retomando a anterior. Então vou pegar aqui essa terceira opção, texto novo, e vou mostrar para vocês aqui. Então tem o círculo sentido oposto, qualquer forma. Vou selecionar essa opção aqui, qualquer forma, e aí clicando em remodelar, eu tenho a opção de estar brincando aqui com o nosso objeto, criando aí ângulos diferenciados, fazer uma costura aí, um trabalho aí decorativo também, tá? Você pode estar alterando então a sequência, né, a linha de base, e pode estar alterando, por exemplo, aqui somente uma letra, tá tirando ela aí do esquadro um pouquinho, tá aumentando somente a outra, para fazer aí um trabalho bacana, ok? Então, retomando a linha, qualquer forma você consegue aí a sua propriedade tá diferenciando aí a linha de base, ok? E depois, logo mais no final aqui, você tem a linha vertical fixa e a linha vertical livre. Então, vou selecionar esse objeto aqui, vamos colocar ele com a linha vertical livre. Vamos clicar em remodelar e vamos ver as opções que a gente tem aqui, ok? Então, você pode estar também... Repare que sempre a gente consegue mover somente as letras na linha, né? Nessa linha de base. Eu não consigo estar movendo para a esquerda e direita. Mas agora há pouco eu mexi ali em uma letra, eu acabei tirando ela da linha e não expliquei aí para o pessoal. Então, aqui a gente vai ter opções aí para estar girando o objeto, para estar mudando aí a sequência das letras também. Vou mostrar para você então como você consegue tirar uma letra da linha de base. Clica no objeto, vamos aqui na opção remodelar. Então, clicando nesse ícone, nota que eu não consigo tirar ele da linha. Estou forçando para cima e para baixo. Eu não tenho condições alguma de estar tirando ele dessa linha aqui de base, ok? Agora eu vou apertar o Ctrl, segurar ele apertado, e ele me dá a liberdade agora eu conseguir tirar ele da linha. Ó. Eu tenho como colocar essa letra O em qualquer local aqui da minha edição, ok? Agora eu vou soltar, eu estou clicando ainda no Ctrl, ok? Aí agora eu vou soltar o botão do mouse, ainda clicando no Ctrl. Agora sim eu solto o Ctrl, ok? Se você soltar o mouse e soltar o Ctrl junto, a letra vai acabar voltando aqui na posição que ela estava. Eu vou selecionar a letra X, cliquei com o mouse, cliquei no Ctrl e agora eu vou mover só ela, ok? Agora para mim soltar eu solto somente o mouse, ainda clicando no Ctrl. Agora sim que eu solto a tecla Ctrl, ok? Então aqui você consegue apenas um projeto, não precisa estar fazendo aí 2, 3 projetos, apenas um projeto você consegue remodelar ele e já está alterando todas as propriedades, ok? De uma forma só e fica bem mais prático e fica mais rápido, tá joia? Dentro de cada letra também, a gente clicando novamente, esse aqui já é um pouco avançado, você vai ter as opções aí para estar modificando, para estar alterando aí a estrutura da letra. Então aqui eu já estou alterando o original da fonte, ok? A fonte tinha um padrão, eu já estou movendo esse padrão, já estou alterando esse padrão. Então já estou aqui fazendo um projeto aí diferente. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, eu peguei então uma fonte só e acabei aí transformando ela. Vou utilizar essa palavra aqui, atualizar, e vou criar nela aqui um trabalho artístico aí, então. Primeiramente eu vou selecionar então remodelar. Agora eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ok? Eu vou trabalhar a letra R. Ok? Letra bem difícil aqui de trabalhar, mas vamos mexer com ela.
Então esse aqui eu dei sequência de uma letra, ó. Ela é a letra R. Eu consegui quebrar ela e fui fazendo aí modificações com a própria letra, sem utilizar uma outra ferramenta, né? Seria esse aqui o real. Você precisaria pegar, no caso, outra ferramenta para estar criando um objeto aqui, só que seriam duas partes, aí não seria uma sequência. Então eu posso estar quebrando aqui, por exemplo, na letra A, dá um zoom, e eu posso estar quebrando aqui a propriedade dela, ó, é só dar um clique, igual no CorelDRAW, e aí eu posso estar fazendo aí uma forma artística e modificando apenas o estilo sem usar outra ferramenta, usando aí só remodelar, utilizando a mesma letra, vai dar uma sequência só, a máquina não vai dar parada, ele vai estar fazendo o projeto aí pra gente, em uma sequência só, usando somente uma ferramenta, ok? Bordados, eu vou pegar a letra S, a letra mais fácil aqui para mexer. Aumentar o fator de zoom para vocês enxergarem melhor. E aí aqui no S eu vou criar uma forma aqui. Cada pontinho desse aqui é um ângulo. Repare que eu vou mover, ele vai mexer no ângulo, ele vai modificar o ângulo. Cada ponto desse aqui é uma estrutura da parede. Então, como ele tem bastante ângulos aí, a gente pode estar alterando somente eles, os que já estão prontos. Ou se não, você pode estar criando outros ângulos, igual eu estava fazendo aqui. É só dar um clique. Você está criando mais um ângulo e aí arrasta ele. Ele vai modificando a parede e a estrutura do bordado, ok? Vou fazer com apenas uma letra. Utilizar a letra M. Criar texto, ok. G. Viramos o ponto. E agora, ampliar aqui para vocês verem. Todos esses pontinhos amarelos aqui são aí fatores que criaram a nossa matriz. Então, se você utilizar eles, você pode estar clicando e arrastando. E se você quiser, você pode estar gerando mais um ponto de referência. É só dar um clique entre uma linha e a outra aqui, ó, entre um ponto de batida e outro. Você dá um clique, esse azul aqui eu acabei de criar, ó, ele marcou mais uma referência. E aqui eu dou mais um clique, marco mais uma referência. E assim por diante, ok? Aqui é uma parede bem estreitinha. Eu posso estar alterando um pouquinho ela. E fazendo já um trabalho com a fonte escolhida. Às vezes você escolheu a fonte, mas ela não te dá muito recurso. Você não consegue, então, trabalhar ela sendo a fonte escolhida, mas a parede é muito estreita. Nesse caso aqui, eu vou selecionar somente a parede, ó. Vou aumentar somente ela. Ó. Ou somente parte dela, criando aí um detalhe artístico, ok? Veja que agora ela já vai ficar mais fácil para bordar e já criou até uma referência aí. Vou aumentar um pouquinho essa aqui também. Criar um estilo diferente.
ok? Então uma letra que quase não ia bordar, a máquina ia ficar ali, ia ter dificuldade aí para a gente trabalhar essa matriz. A gente já criou aí um diferencialzinho e já tem aí, né, uma padrão que a gente mesmo alterou, ok? Você pode estar criando também seu estilo e salvando também o estilo de letra. A gente vai mostrar logo mais. Vou mostrar agora para vocês algumas regrinhas aqui. Delta bordados. O pessoal tenta bordar aí letras, né, padrões muito pequenos. Então a gente vai mostrar agora um pouquinho aqui. Pode te ajudar para não estragar a peça aí que vai ser bordada, né? A camisa, a camiseta, o bolso. O pessoal vai bordar uma escrita muito pequena. Existem algumas regras. A parede aqui do bordado, a gente está vendo, pode notar que é muito próximo uma batida da outra. Então esse aqui a agulha fica batendo 2 vezes no mesmo ponto. Ela não tem campo ali para fazer amarração. Então acaba não ficando aí legível. A gente olha aquele bordado, ele não deu acabamento nenhum, não deu resolução nenhuma. Então dependendo da letra que você escolher, a fonte que você escolher, nesse caso aqui já está incorreto, você vai, certo, correto seria refazer essa escrita, né, se o padrão for muito pequeno, aí utilizando um ponto corrido. Você pode até fazer a escrita aqui, ou já ter um parâmetro, uma imagem, né, para redesenhar, e você vai utilizar aí o ponto corrido, ou ponto corrido triplo, e vai estar criando essa costura, transformando ela em ponto corrido. Por quê? Porque nesse caso aqui a máquina vai dar uma sequência e não vai ficar batendo na mesma posição igual o zigue-zague. A amarração de linha vai ser correta. Nesse caso aqui, a letra D, a parede é muito estreita, ele não vai conseguir fazer esse zigue-zague, então vai ficar batendo a agulha, vai repuxar o tecido e vai trabalhar aí, vai acabar estragando a peça. Então o correto seria utilizar o ponto corrido, isso para letras muito pequenas, e vai fazer a escrita aí, dando a sequência com ponto corrido, ok? Se a letra ela tiver a parede ainda para bordar e ela tiver uma espessura até boa, vou fazer aqui um exemplo igual a esse caso, com esse exato tamanho aqui, 34, 3,4 por 1. Vou ampliar aqui um ponto com zoom. Aqui também você pode estar diminuindo a quantidade de batidas aqui, para que fique um bordado mais leve. A linha acaba ficando aí com a resolução melhor. Você vem aqui em enchimentos, espaçamento automático. Se não tiver ativado, você ativa ele aqui. E aí aqui a porcentagem de 90, a gente vai utilizar 105 até 110. Repara a diferença. O ponto já deu uma espaçada um pouco do outro. Então aqui a agulha vai bater e vai ficar um ponto fechadinho e não vai ficar um ponto carregado, aquele ponto com relevo. Então nas letras pequenas aí, se você tirar aqui, ajustar o espaçamento, isso aí vai proporcionar para você um bordado com uma resolução melhor, um bordado mais leve, aquela visão assim na hora que você olhar o bordado no tecido, vai dar um acabamento aí perfeito, ok? Então aqui a gente pode estar utilizando espaçamento automático, alterando aí de 90 para 105. Ela vai dar menos batidas de agulha e vai ficar aí um ponto bem bacana. Aqui em pontos de suporte, a gente não está utilizando nenhum ponto aqui de suporte, que seria ponto antes da costura, né, antes do bordado cheio. No caso a gente tiver uma matriz com uma parede bem grossa, você pode estar utilizando aí um ponto de suporte. Neste caso aqui, aí a gente vai acionar então o primeiro ponto de suporte. Você vai estar colocando aqui, marcando esta opção por segmento, e aí você vai escolher logo mais aqui ponto corrido, zigue-zague, duplo, ponto corrido para orla e o tatame.
Então aqui vai ter algumas opções. Você pode estar utilizando nas letras aí com parede larga, pode estar usando o tatame ou se não o zigue-zague, que vai ser a costura embaixo. E aqui no segundo ponto de suporte não é necessário, isso seria mais em enchimento complexo, né, em ferramentas de criação, em ferramentas aí com enchimento complexo. Poderia estar utilizando aqui também ponto corrido para orla, para fazer uma costura em volta também antes de bordar, ok? Nesse caso aqui das letras, a gente vai utilizar só o primeiro ponto, o zigue-zague, para que não encolha muito aí, para que deixe uma letra aí com uma costura embaixo de suporte para ajudar aí, ok? Aqui em enchimento, então a gente já ajustou. E vamos falar agora de compensação de repuxo. Dependendo do tecido que você vai bordar, pode notar que no meu caso eu não mostrei o assistente de tecido, eu tirei o autoassistente. Se você tiver no seu computador aí, na sua instalação, tiver ainda marcado, tiver acionado, é o assistente de tecido. Ele vai mostrar vários estilos de tecido, cada um vai direcionar em uma amarração diferente, né? Vai deixar aí algumas referências aí marcadas ou desmarcadas, isso de acordo com a elasticidade do tecido. Então vou falar um pouquinho desse processo, ok? Aqui em compensação de repuxo, eu vou marcar a opção aqui, vou marcar o X, assinalar aqui a compensação, e aqui eu vou ter 0,17, você pode estar aumentando aí para 0,20, 0,23 até 0,25. Isso vai estar ampliando aqui a parede. Vou fazer um projeto pequeno aqui para vocês verem. Então dá uma olhada aqui nesse objeto. Quando eu aumento a compensação, ele vai aumentar a borda ali, ele vai dar um excesso de linha a mais ali para mim. Qual que é a função? Essa função ela serve para a gente tem a letra, borda ela num tecido plano, por exemplo, e fica perfeito. Se tiver a mesma logomarca, a mesma letra, a mesma matriz, for bordar num tecido que tenha elasticidade, é óbvio que ele vai ficar menor e ele vai repuxar também. Então você vai ter que refazer essa matriz, você vai ter que estar alterando aí. Então uma matriz não pode ser bordada, né, em todos os tipos de tecido e vai ficar o mesmo tamanho, negativo. Você vai ter que estar alterando aí, tem que estar modificando sim as estruturas. Então uma delas, né, é essa aqui, compensação de repuxo. Você vai estar aumentando aqui quando o tecido é um tecido que tem elasticidade. Então essa borda vai ficar um pouco mais estreita. Às vezes a parede da letra aqui já é fina, ela vai acabar ficando mais fina ainda. Então no programa aqui na tela ela está de uma forma, mas lembrando que no tecido ele tem aí uma elasticidade, ele vai ceder, né, a trama do tecido. Então quando a agulha bater de um lado ao outro, é lógico que vai então reduzir essa parede. Então para isso a gente utiliza aqui compensação de repuxo, vai estar 0,17. Você pode estar aumentando aí para 0,20, 0,22 até 0,25, para que essa borda aqui ela expanda um pouquinho e na hora de bordar não fique tão fina, ok? Eu vou mostrar então uma letra agora aqui, um trabalho pequeno. Deixa eu escolher uma letra cheia aqui. Utilizar uma letra do Windows, uma fonte do Windows, ok? Essa aqui é uma fonte ótima para a gente demonstrar esse processo, ok? Esse mesmo tamanho eu não vou alterar em nada, eu vou apenas clicar aqui no fator de zoom. Essa escrita aqui, com esse tamanho, na hora que bordar ele vai ficar mais fino, e aqui vai ter tanta batida de agulha que vai ficar tudo enrugado. Perigoso aqui a gente não entender o que está escrito, ok? Para isso eu vou então em enchimento, eu vou de 90 aqui, eu vou passar para 108, pode notar que já espaçou bastante. E agora em compensação de repuxo, eu vou marcar aqui também, só de acionar ele já alterou, nota a diferença, por isso que é importante. Então se a gente não marcar compensação de repuxo,
a gente vai ter um trabalho muito estreitinho e vai ficar sem acabamento, ok? Então pode marcar compensação de repuxo e pode jogar aí para 20, 22, ok? E vai ficar um bordado bacana. Lembrando que eu já tirei aqui enchimento, né? Eu já diminuí aqui o valor de espaçamento automático e depois eu mudei em compensação de repuxo. Então ele ampliou aí a parede, reduzindo automaticamente já as batidas, então vai ficar um bordado leve, a quantidade de linha menor, bordado mais rápido, né? Isso serve para quem vai fazer aí que tem a sua logomarca, tem a sua própria marca. Então ele está bordando, por exemplo, 1000 peças aí em um período, enfim, uma semana, não importando o período aí, mas ele vai bordar X peças, né? Valor X. Então se ele alterar essas funções, no final ele vai ter aí a quantidade aí bem maior de bordados no mesmo período, a quantidade de linha menor, e aí isso aí vai ser uma opção aí bastante valiosa, além do acabamento também ficar uma qualidade bem superior, ok? Então quando você vai bordar em um tecido só, vai ter que usar uma entretela fina, então vamos reduzir as propriedades para que a gente tenha um acabamento esperado, ok? Então aqui no nosso trabalho, ele então já foi alterado, então compensação de repuxo, ele já vai expandir um pouquinho a costura, e no enchimento aqui a gente já mudou o espaçamento para que a agulha bata menos vezes, vai ficar só a linha mesmo, vai ficar legível esse espaço do S aqui, por exemplo, do corpo do S, ele vai ficar aparente. Se a gente deixar a quantidade de pontos aí excessiva, vai juntar uma parede com a outra, vai ficar ilegível, ok? Então esse aqui é nossa matriz aqui. Eu vou centralizar ela no valor XY. Vamos achar ela agora. Ok, então nosso trabalho aqui tem 3,3 centímetros por 6 milímetros aí de altura. É um trabalho bastante delicado, então a gente já mudou as propriedades dele. Vamos aqui em remodelar, e aí eu vou ampliar o zoom. Pode ver que ele finaliza aqui, ó. Esse é o símbolo do final da costura, esse é o símbolo do início da costura. Você pode ver que quando eu altero ele, o padrão aqui de linha vai seguir. Então eu vou começar aqui, e esse aqui é o final, ok? Agora eu vou selecionar esse objeto, eu vou vir aqui em ponto, início e final automáticos, e vou mostrar aqui para vocês, para agilizar também bastante o seu trabalho. No centro do bastidor é onde a máquina inicia, ela vai se deslocar até o primeiro ponto, ok? E ela vai fazer todo o percurso, e quando finalizar, ela vai direcionar aqui o final, o último ponto, onde está demarcado, ok? Então você vai vir em início e final automático, vou abrir de novo aqui, você vai vir na opção ponto, início e final automáticos, e nessa janela aqui, você pode marcar, nota aqui que no meu está marcado o centro, então quando finalizar ele vai finalizar lá no centro, e vai ficar aquele pedaço de linha, acaba atrapalhando aí. Você vai fazer o seguinte, então, em remodelar, eu cliquei aqui, selecionei o meu objeto, em remodelar, e eu vi aqui, ó, eu analisei que o meu bordado ele finaliza aqui no cantinho do S, ok? Vou colocar na parte superior do S, então vai finalizar na parte superior do S. Vamos ver como é que vai bordar. Ele vai terminar aqui os pontos mostrando bem no canto superior do S. A vista 3D, vista real, ok. Eu vou marcar então o final desse bordado. Eu vou marcar um pontinho para que a agulha, na hora que terminar, não sair deslocada daqui e voltar para o centro. Olha lá, tirei os conectores, agora os conectores novamente. Ele ia terminar aqui e jogar novamente para o centro. Então eu vou em ponto, início e final automático, e ao invés de marcar aqui no centro ou em outra posição, eu vou colocar aqui, marca essa opção digitar ponto, início e final automático, e vou dar ok. Aqui embaixo, dar entrada ao ponto inicial e final automático.
Então eu vou clicar aqui e vou dar Enter. Ok. Aqui esse xizinho aqui marcado é o final do meu bordado. Então ali é que ele vai finalizar e ele vai dar o corte aqui, ele não vai voltar para o centro. Então ele vai fazer todo esse bordado, todo esse percurso. Ao invés dele dar aquela parada e voltar para o centro, deslocar o bastidor, ele já termina aqui mesmo. Então fica mais prático, menos tempo. Dá para fazer uma reposição mais rápida de uma peça para outra. Agora pode marcar também, sempre selecionando o objeto. Então marcar aqui, essa opção aqui, remate final. Então a gente colocou aqui o remate final. Na hora que finalizar no ponto que eu escolhi, ele ainda vai dar ali 2, 3 pontinhos. Você pode estar escolhendo a quantidade também de pontos aí no remate final inicial, né? Para estar aí deixando um trabalho firme na hora que terminar. Na hora que terminar aqui a matriz, terminar de bordar, ela não desfiar. Na hora que lavar esse tecido aí, ele não acabar não desfiando a sua matriz, ok? Aqui embaixo vai mostrar remate inicial e final. Você pode estar alterando. Aqui está marcado remate inicial sempre. Então na hora que iniciar você vai já ter o remate lá, e na hora que finalizar também vai ter o remate aqui. E aqui embaixo vai ter a opção aqui de números. Então você pode colocar aí dois pontos de amarra, pode colocar até 3 aqui, ele vai dar 3 pontinhos iniciais e 3 pontinhos finais, ok? Então isso aqui, para uma matriz aí com um tamanho pequeno, a gente já aprendeu então como trabalhar esses detalhes, ok? Agora eu vou pegar uma palavra apenas, criar texto, vou escolher uma fonte adequada aqui, pode ser esta. Vamos gerar ponto. Vou pegar uma fonte aberta para você visualizar melhor, ok? Então aqui eu tenho meu projeto. Agora eu vou vir aqui na opção editar, na opção envolvente, e aqui eu vou ter alguns recursos aí para mim estar trabalhando, mim estar alterando a minha matriz com praticidade, ok? Então eu vou ter aqui algumas facilidades aí dentro do mecanismo do programa. Vou duplicar ele, vou mostrar uma outra sequência. Editar, envolvente, perspectiva. Então você consegue aí ter um efeito, né, na sua matriz conforme o esperado, ok? Vou duplicar essa daqui, fazer uma terceira, envolvente, vou utilizar aqui Flâmula. Opção fonte. Então a gente consegue aí ter alguns recursos que facilita bastante aí para quem está trabalhando aí como designer, já trabalha há algum tempo, tem que elaborar aí vários projetos aí em um dia. Então algumas ferramentas do Wilcon que nas outras versões não tinham, que deixa bastante prático aí o nosso trabalho, ok? Pessoal que faz escrita decorativa, a gente vai mostrar agora um pouquinho então. Aqui no texto a gente vai ter a opção das fontes aqui do nosso programa, as fontes também do Windows, e temos aqui uma opção no Wilcon que é monograma. Você clica nela, aqui vai ter algumas opções também para você estar fazendo aí monogramas e montando uma série aí de combinações. Por exemplo, a letra M, vou colocar a letra C, uma letra L, ok. Então aqui a gente vai ter a montagem aí.
os monogramas, pode estar escolhendo aqui a fonte, ok? Já está visualizando ela. E aí você pode estar alterando a cor, ok? Vai ter a opção ornamentos, você pode estar adicionando também alguns ornamentos aí para estar combinando aí com a matriz, né? Ok. Então aqui nessa opção a gente vai ter aí alguns recursos. Vai ter orlas também. Você pode estar somando com a escrita, colocando aí um parâmetro aí, uma forma aí em volta da escrita. E tem um projeto aí diferenciado também. Vou fazer um brasão. Vamos fazer aqui, criar um texto, colocar então. Ok. No caso, se você tem aqui apenas um projeto, pode notar que em remodelar a gente tem as opções aqui. Se você quiser então estar alterando a cor de apenas uma aqui das letras, por exemplo, pode notar que eu selecionei só uma. E quando eu clico na paleta, ela mantém ainda. As duas cores são acionadas, eu não consigo mudar aí só uma cor, ok? Então você vai vir aqui selecionando objeto, você vai vir nessa opção lista cor objeto. É até bacana você trabalhar sempre com ela aberta. E aí aqui eu vou mostrar para você como está alterando apenas uma das partes aqui, ou enfim, se tiver dezenas de letras aí a frase, a escrita, você está alterando uma a uma, ok? Lista cor objeto, você dá um clique. E aí vai abrir essa opção, essa tela, onde mostra para a gente aqui quantas partes tem, como ela foi criada, né, a sequência que ela foi criada, quais as ferramentas que utilizaram, né? Aqui está mostrando que foi utilizada uma entrada C para fazer esse contorno, e aqui está utilizando a ferramenta texto para a escrita, que seria as duas letras MC, e ainda mostra aqui para a gente, no cantinho inferior aqui, esquerdo, ponto atual. Aqui vai mostrar quantos pontos a nossa matriz tem, quantidade de pontos, né, no caso. Até bom acompanhar essa ferramenta, e na hora que você altera aí quantidade de pontos, eu vou mostrar para vocês logo a seguida como uma estrutura, né, uma ferramenta só que você altera a quantidade de pontos que você vai bordar menos. Então, além de melhorar a sua matriz, você tem rapidez aí no trabalho, tá bom? Então aqui, clicando na ferramenta, pode notar que seleciona uma a uma, ok? Está selecionando apenas uma parte do objeto. Então aqui, como ela está duas letras e não consigo alterar só uma, eu clico com o lado direito do mouse e vou clicar em separar. Então cliquei em separar, ele quebrou toda a estrutura. Então agora eu consigo selecionar só uma parte. Eu consigo selecionar só uma letra e está mudando aí só uma estrutura, por exemplo, só a parede da letra. Então vou voltar aqui Ctrl Z para explicar melhor. Eu vou tirar esse contorno. Você vai na opção selecionar objeto, você arrasta, ó, clica em qualquer ponto próximo da matriz aqui, arrasta e solta até cobrir toda a letra, e aí vai escolher uma cor desejada. Novamente arrasto a letra C agora e vou selecionar aqui a cor que eu quero, ok? Então você consegue aí, então, tá alterando apenas uma letra, só uma das letras aí da escrita, ou se não, vou voltar tudo aqui. Você tem aqui lista cor objeto, você vai conseguir mudar somente aqui uma parte dessa estrutura aqui, por exemplo. Deixando aí um trabalho bastante bacana, ok? Então, simples. A gente já conseguiu aí fazer um trabalho aí diferenciado, ok? Mudando apenas uma das partes aí. Se você
clicar aqui, selecionar o objeto, clicar com o lado direito, vai ter aqui as opções, agrupar. Se você agrupar elas, vamos ver o que acontece. Ficou apenas uma parte. Desagrupar, a gente tem aí parte por parte para estar movendo, ok? Então vamos agrupar. Pode ver que eu clico, ele seleciona tudo. Eu agrupei essa matriz. Então na hora de criar aí um projeto, ela está pronta, essa parte da sua arte já está pronta. Você seleciona e agrupa ela para não ter um problema aí. Você está trabalhando e acabar interferindo. Às vezes você clica só em uma parte, você acaba estragando aí a matriz, acaba perdendo a sequência dela, acaba alterando só um pontinho. Então, para não correr o risco, você já finalizou aquela etapa, agrupa ela, e aí você, na hora que você mover, você já está movendo o todo, não tem perigo de estar movendo apenas uma parte, ok? Selecionou aqui, clicou com o direito, desagrupar, aí eu tenho propriedade de 1 em 1, ok? Então, agrupar e desagrupar, ok. Então, separar é quando a gente tem a escrita. Delta bordados. Gerar pontos. Então, vamos na lista cor objeto. Nota que delta bordados é uma parte só. Então, eu não consigo estar mudando. Eu vou separar ela. E agora eu vou selecionar o S. Eu vou mudar apenas ele. Apenas a letra D, apenas a letra T, e assim eu consigo trabalhar da forma que eu desejar, ok? Então aqui eu tenho o trabalho feito. Agora esse objeto, agrupar. Agora ele é um só novamente. Então repara o que eu fiz. A gente separou esse objeto, ele era apenas um, a gente alterou ele e novamente a gente uniu ele. Então se eu não agrupar o objeto, eu vou ficar movendo letra por letra, vai acabar atrapalhando também, eu vou ter que ficar selecionando para mover. Aqui não, aqui eu dou um clique em qualquer parte dele, ele está agrupado, então ele vai mover mais prático, ok? Então agora aqui, delta bordados, vou criar um ângulo para esse objeto. E agora eu vou agrupar essa parte toda. Lista cor objeto. Está tudo selecionado. Agrupei. Então se eu clicar em qualquer parte dele, vai selecionar tudo. Então minha matriz já está pronta, meu objeto está pronto. Eu agrupei ele. Não corre risco de eu mover apenas uma parte e depois não conseguir ali voltar. Sempre lembrando que se você selecionar e fazer proposital aqui, Ctrl A, vou desagrupar. Aqui também vou desagrupar. Já está desagrupado. Para que se eu mover apenas uma parte aqui e perder, vou desagrupar aqui para bagunçar ele. Okay. Desagrupar, ok. Então agora eu vou mover parte por parte. Lembrando que se você rasurar ele e acabar errando, alguém acaba mexendo aí e estragar a estrutura aí, mover só uma parte, o ícone, o atalho, né, Ctrl Z, vai voltando parte por parte do que foi feito até chegar ao que estava antes. E Ctrl Y vai fazer o contrário, ele vai adiantar uma parte do que foi feito. Então Ctrl Z, se você errou, esqueceu de agrupar, Ctrl Z vai retornar ali. Então eu acabei movendo só uma parte sem querer. Se eu for colocar ela aqui novamente, é capaz que eu não vou achar a forma correta. Então eu vou Ctrl Z, ele vai voltar na forma correta, ok? Então eu vou selecionar essa matriz. Nota que essa está agrupada. Eu vou agrupar essa matriz agora. Opção agrupar. E agora eu vou agrupar tudo que eu tenho aqui na minha tela, ok?
agrupar, ok. Então eu tenho aí meu objeto, ele é um só agora, e é só salvar e levar para a máquina. Notando aqui que eu posso fazer algumas alterações ainda. Vou desagrupar ele novamente. Ok. Esse aqui eu vou desagrupar também, vou trabalhar um a um. Aqui a gente vai ter uma opção que chama processar. Ok. Eu selecionei só esse objeto. E aqui em pontos de destino eu vou tirar 10% dele, ok? Nota que essa matriz eu tirei a porcentagem de pontos e ela ficou igual. Isso não pode ser feito em qualquer artigo, se for um ponto muito pequeno, ele vai acabar tirando até a parede do bordado. Mas nesse aqui, ele é um enchimento aí, uma entrada C, é uma costura bem complexa. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Pode notar, eu vou selecionar só ele de novo. Está marcado, ele está selecionado. Eu vou ir na opção processar e eu vou fazer o contrário agora. Eu vou aumentar pontos aqui, eu vou aumentar 30%. Nota como fechou aqui, né? A batida de agulha ficou bem mais fechado. Então, isso aqui na máquina industrial ela vai dar resolução, e na máquina doméstica acaba a máquina caseira aí, ela vai dar muita pontada no mesmo lugar. Pode aí forçar a máquina e também enroscar a linha, também não é necessário. Então eu estou selecionando aqui somente esse objeto, eu vou em processar e vou alterar aqui um pouco. Repara que tá certinho, né? Então a gente consegue aumentar e diminuir a porcentagem de pontos nessa ferramenta. Automaticamente ele vai mexer aí em outras configurações também. Então você vai estar alterando aqui quando for um contorno, e nesse exemplo aqui um exemplo perfeito, você pode estar alterando aí, olha lá, 3.219 pontos. Eu vou estar alterando então esse contorno aqui, ele vai ficar mais ralo, e aqui a gente já perdeu bastante pontos, né? Então aqui ele vai bordar certinho. Isso aqui não vai ficar feio, vai ficar um trabalho bacana, e ainda a gente economizou aí bastante pontos, ok? Então sempre na hora que for fazer uma matriz, um texto, a gente está passando aí treinamento sobre o texto, faz o bordado em um tecido que não seja já a peça final, ok? E aí você vai estar analisando se a parede do bordado ela ficou bacana ou não. Se não ficou, você ajusta de novo na compensação de encolhimento, né, de repuxo, e você vai ali nas propriedades e vai estar aumentando e diminuindo para estar chegando aí no fator exato. Às vezes você já tem também um bordado pronto, a pessoa trouxe um uniforme, e aí você vai ter que desenvolver igual aquele. Então a gente vai ter que fazer assim alguns testes. Não é uma vez só, a gente não vai fazer uma vez e já vai estar exato, tá? Só lembrando, pessoal, que é uma arte, né? Quem trabalha aí com desenvolvimento aí de logomarcas, trabalha aí com software de bordado, é uma arte, a gente está criando, ela tem etapas, ela tem sequência, então ela é uma estrutura aí que tem que ser bem detalhada, e se possível a gente vai ajustando aí, utilizando as ferramentas do programa, e vai ajustando até chegar aí no fator exato, correto? Então muitas vezes é bom testar, o tipo do tecido influencia também, ok? Então utilizando as ferramentas a gente vai estar conseguindo chegar em um fator final perfeito. Se tiver já uma matriz, a gente vai fazer ela igual ou melhor, ok? Para o pessoal aí que trabalha com texto e precisa de algumas novidades também, né? O pessoal está sempre contando aí com algumas novidades aí do mercado. O pessoal posta em sites, links aí. A escrita aqui com o programa Wilco, a gente pode também estar fazendo algumas escritas vazadas, pode estar fazendo utilizando ferramentas de criação, né? Então aqui eu utilizei um enchimento, né? Eu utilizei uma ferramenta de desenho, eu vou fazer ela novamente, eu vou fazer um círculo, esse círculo eu vou selecionar ele, eu vou converter ele para preenchimento complexo. Vou utilizar o tatame aqui, o ponto tatame, para ficar um pouco mais visível aí, pessoal. Ok? E aí você pode estar trabalhando aí com
com escritas aí, monogramas, está jogando uma imagem e fazendo alguns desenhos decorativos vazado, né? Você pode vazar aqui a matriz, por exemplo. Está criando aí um objeto aí personalizado, tá bom? Você pode estar unindo aí um ponto vazado com uma escrita. Vamos usar agora um retângulo aqui. Ok. Vou transformar ele em enchimento aí, preenchimento complexo. E aí eu vou selecionar o objeto, seleciono novamente a ferramenta que foi criada, ele vai demarcar aqui, ele vai dar a opção para mim recortar. Então isso aqui serve aí para a gente fazer um trabalho decorativo, né? Eu vou fazer aqui um projeto aqui sem muita precisão. Só para vocês entenderem. Então eu fiz aqui delta. Nesses pontos vazados aqui, se você quiser preencher, você pode estar usando uma ferramenta de enchimento aqui, depois está decorando ela também, para estar dando aí aquela quebrada, né, no padrão, né? A gente pode estar brincando aí com a estrutura e está formando aí um padrão totalmente diferente. Aí fica a critério de cada um. E aí pode estar somando com outro texto para criar aí um projeto seu, né? Não copiou de ninguém aí. A gente tem um bordado aí, uma matriz que a gente desenvolveu aí. Pode estar utilizando uma imagem no fundo, né? Você pode estar tendo aí como referência uma parte e outra, tendo como referência já uma imagem específica que você baixou da internet, um trabalho pessoal seu, uma logomarca sua, e está brincando com ela e está alterando. Então, a ferramenta de texto aí, a gente consegue fazer tem alguns macetes aí que a gente consegue estar diferenciando também, ok? Você consegue usar também aqui a mesma ferramenta. Vou criar aqui um enchimento. Ok. Aqui vai muito do ângulo também. Vou diminuir aqui. Vou alterar aqui para 90 graus. Ficar melhor. Ok. Aqui a gente consegue também usar a ferramenta especial também. Ela está dando aí um motivo artístico aí na nossa escrita. Você faz o fundo com preenchimento complexo, faz uma letra decorativa, usa aí a criatividade, né? Vou colocar a letra a cor diferente. E aí você seleciona esse objeto, vai na opção especial, fazer linhas para divisão definida pelo usuário, ok? Agora eu tiro essa parte de cima, eu deleto ela. Essa parte de baixo, eu vou clicar aqui na opção divisão definida pelo usuário. Então ela vai criar aí um projeto, um só, com uma sombra, né? Uma marcação aí como se fosse um carimbo aí na costura. Então, aula de texto aí você consegue também
tá diferenciando e consegue estar fazendo um projeto bem bacana. Eu vou escrever aqui então delta, simplesmente cria aí um enchimento complexo e aí utiliza uma ferramenta. Vamos escrever aqui delta. Estou utilizando a ferramenta aqui, preenchimento, uma sobre a outra. Ok. Agora eu vou selecionar esses dois. A opção especial. Fazer linhas. Divisão definida pelo usuário. Ok. Agora eu já marquei aqui então, só que ainda não autorizei. Eu vou tirar essas partes aqui, vou deixar elas fora. Elas só serviram aí para marcar. E aí vem nessa opção, divisão definida pelo usuário. Ok? Então aqui já vai marcar a sua costura. Dependendo do ângulo que você deixar, ele vai alterar também. Ó. Ele vai mostrar mais o contorno. E aí vai estar deixando aí para você uma costura bem bacana. Notando que esse aqui é um ponto só, é só uma costura, olha lá, ele marca. Aí aqui dentro você pode estar utilizando aí mais sobrepor aí uma costura, algo que seja decorativo, só para finalizar e para concretizar. Você pode até vamos fazer um recorte aqui. Nota que cada detalhe que a gente faz vai dando vida pro bordado, né? Então hoje detalhe aqui faz a diferença. Bacana, né? E aí você pode estar utilizando, voltando a falar, utilizando aí já alguma imagem que você tenha no fundo e está alterando aí a sua matriz. Pode estar brincando então com o seu bordado. Essa aqui a gente já eliminou ela, não é necessário, ela só marcou. Ok? Ela só fez ali a marcação. Se você quiser usar ela como um ponto decorativo também, colocar ela por cima, você pode estar mudando a cor e fazendo um trabalho sobreposto aí, né? Criar um motivo. Ou colocar como sombra, enfim. Mas essa parte ela só é feita para marcar, mostrando aqui que o ângulo interfere bastante. Depois de feito, você vai organizar o ângulo de acordo com que der aí um resultado mais chamativo, ok? No meu caso, esse ângulo ficou ótimo. Para você fazer o recorte aí na parte superior, na parte interna, no caso do bordado, é só você selecionar e vem na ferramenta enchimento complexo que foi criada e ele vai te deixar aí a opção para vazar de novo onde você quiser, tá bom? Feito o nosso projeto aqui então da escrita decorativa, eu vou utilizar a ferramenta processar. Eu vou tirar um pouco de ponto aqui, vou deixar 90, então eu tirei 10, aí não alterou em nada. Agora eu vou criar um contorno nela. Eu vim aqui em inserir objeto deslocado, vou escolher a opção ponto corrido triplo. E aí ele marcou aí para mim mais um detalhe. Ok. Eu vou tirar lista cor objeto. Eu quero contorno somente fora. Eu não quero contorno dentro. Então nesse caso a gente tem recorte. Eu vou eliminar aqui contorno. E eu vou poder usar aqui também, facilitar aqui a ferramenta. Utilizar a ferramenta do retângulo. Criei em volta, ok, seleciono.
vou transformar ela em ponto de costura. Aqui ele não aparece muito, porque é só uma corrida, né? Só para dar um acabamento. Você pode colocar com a mesma cor, selecionar a mesma cor, só para dar aquele acabamento em volta, ok? Se o ponto aqui dentro for tatame, se o ponto for decorativo, ele não vai marcar muito, porque tem uma divisão. Então você vai ajustando a matriz de acordo com o que ficar mais chamativo, ok? Aqui, como uma propriedade do objeto do ponto cheio, se você também mudar aqui o espaçamento do ponto, também vai mudar divisão programada. Aí também vai mudar bastante aí o efeito, né, do bordado, ok? Como é um objeto extenso aí, a gente vai ter que utilizar a divisão programada. Se fosse um objeto menor, a gente pode usar ele sem a divisão programada, vai dar um acabamento bem melhor. Vou fazer um projeto aqui, uma escrita, então. E agora vamos sobrepor aqui uma letra D. Seleciono os dois objetos, ferramenta especial, fazer linha para divisão, definida pelo usuário, ok? Agora essa aqui eu posso tirar, seleciono o objeto e vou na opção divisão, definida pelo usuário. Show de bola, né? Aí você pode estar usando esse aqui como letra inicial, por exemplo, e aí está completando o seu texto com a fonte ok, a fonte normal da programação, ok? Então, mais uma ferramenta que o pessoal pode estar usando para fazer aí, para utilizar no texto e estar fazendo um acabamento diferente, ok? Enchimentos. Aqui vocês vão estar trabalhando com as letras. Vou mostrar um detalhe. Quando a letra for muito larga, o pessoal vai bordar, por exemplo, em toalhas que usam estilos de letras mais complexos, né, com a parede mais larga. Gerar pontos. Essa distância que tem aqui entre uma parede e outra, em enchimentos, aqui vai estar marcado ou não. Então, selecionado o objeto. Se o seu não tiver marcado aqui, essa divisão automática, dá uma olhada, pode reparar aqui nessa área aqui. Quando eu desativo ela vai bater aí liso, né? Com a divisão programada, a gente vai ter uma quebra. E aí você tem uma referência aqui que você pode estar diminuindo a batida de uma a outra, de uma agulha a outra. Então vamos puxar aqui o fator de zoom, ok? Então aqui a gente vai ter uma divisão aí de uma batida da agulha na outra. Se eu deixar ela desativada, fica um bordado mais liso. Se eu ativar, eu tenho o recurso, aqui mostra em milímetros, né, a batida de uma na outra. Você pode estar diferenciando também seu bordado e sua escrita, ok?
Então também traz um efeito bacana. Sempre então a gente vai finalizar agora. Então fez a escrita, vamos conferir então, remodelar aqui, a opção remodelar, aonde que vai finalizar essa minha matriz. Então eu vou em ponto, início, final automático, e vou selecionar onde que eu quero deixar o final dessa matriz. Se quiser finalizar no meio, não tem problema, mas vai ficar aí um pedaço de linha. Então sempre eu marco aqui digitar ponto inicial e final, ok? E aí eu vou clicar onde eu quero que finaliza. Então meu bordado vai iniciar, indiferente aonde seja, vai finalizar aqui e já vai deixar limpo aí o corte, ok? Vou marcar também então remate final, para na hora que ele finalizar, ele já fizer ali já cria já um remate, né? Selecionando ali 2, 3 ou mais opções, sempre bom, no máximo aí 3 pontadas aí, já está ótimo. E agora também, como é uma parede aqui um pouco complexa, eu vou analisar o ponto de suporte, se ele está ativado ou não. Isso aqui ajuda bastante. Então eu vou colocar o ponto de suporte, primeiro vou colocar o tatame ou zigue-zague embaixo, e como ele é uma parede grossa, mas não é necessário, eu não vou marcar o segundo ponto não, vou marcar somente o primeiro ponto de suporte, e aí ele vai fazer um zigue-zague no fundo. Mas como essa matriz aqui ela tem uma divisão programada, ela já vai bater um pontinho perto do outro, então fica incorreto eu colocar um ponto de suporte já, porque aí vai ficar muita linha, né? Muita quantidade de linha. Eu vou na propriedade do objeto, eu vou tirar aqui a divisão programada. Então tenho meu bordado já com suporte zigue-zague para dar um suporte na costura, depois fazer a costura com final aqui, com remate final. E eu vou também acionar aqui compensação de repuxo. Eu vou bordar aí no tecido que estica, então lembrando, compensação de repuxo, ok? Seleciono o objeto e aí a gente vai salvar essa matriz, salvar esse objeto, vai levar aí para o tecido, vai bordar para ver se acompanhou a peça ou não. Se tiver que fazer mais alguma alteração, ralhar um pouco o objeto, a gente vai estar modificando, ok? Se você tiver ela já pronta e tirar aqui a porcentagem, processar, ele já vai limpar aí, já vai tirar uma quantidade de pontos que não vai fazer diferença, ok? E aí a gente tem um bordado mais limpo também, com menos ponto e mais rapidez, tá joia? Aqui então, só para finalizar, a vista real, a gente está vendo a costura. Em 3D, né? A gente tem a vista real, e aqui a gente vai estar entendendo então o que seriam as batidas de agulha. Esse zigue-zague aqui é o enchimento, né? O nosso ponto de suporte. Ele vai ter então um suporte aí, vai mostrar conectores, vai mostrar a entrada e saída do objeto, vai mostrar onde vai finalizar. Então aqui a gente tem a referência, aqui a gente tira os conectores, a gente não visualiza os conectores. Aqui a gente não visualiza ou visualiza os pontos da costura, ok? Então esse aqui é o nosso projeto. Essa aqui é a matriz, e o pessoal vai usar aí sempre assim em vista real. Então, retomando, sempre fazer o bordado aí no tecido primeiro, para ver o que precisa ser ajustado, e depois tá melhorando aí espaçamento, quantidade de ponto, amarração, para proporcionar aí um trabalho aí perfeito, ok? Um abraço e eu fico por aqui. Meu nome é Marcelo Santos. Logo mais estaremos de volta aí com novas dicas aí de treinamentos básicos, intermediários e avançados, ok? Esse aqui é o módulo aí de texto. Espero que o pessoal goste. Um abraço.